Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia, e é uma alegria muito grande, mais uma vez, poder contar com a sua audiência, a sua presença aqui conosco. Começo agradecendo, como sempre, a cada um dos inscritos no canal, que Deus abençoe sua vida, muito obrigado pelas inscrições, obrigado pelos likes, isso é muito importante, e também pelos comentários e os compartilhamentos. Ao final do vídeo, você que está aqui pela primeira vez, está nos visitando, se você gostou, eu vou pedir a você, por gentileza, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações, está bem? Teologia da prosperidade, uma heresia moderna. Por que moderna? Porque comparada aqueles que implantaram heresias logo no início da igreja, os chamados heresiarcas, porque houveram os patriarcas da igreja e houveram também os heresiarcas, Ário, Sabélio, aqueles que se levantaram contra as doutrinas centrais da palavra de Deus. Teologia da prosperidade, uma teologia moderna, ligada diretamente ao movimento neopentecostal. Vamos ver o que a Bíblia diz, o que eles falam a respeito, logo depois da nossa vinheta. Muito bem, estamos de volta, falando sobre a teologia da prosperidade. Quem aqui nunca ouviu falar sobre esta teologia? Teologia da prosperidade, uma heresia moderna. Por que uma heresia? Heresia é um desvio doutrinário. Bem, o cristianismo, em especial a Igreja de Cristo, ela está pautada pelas doutrinas centrais da Bíblia. E as doutrinas centrais da palavra, elas entram em rota de colisão com aquilo que é ensinado na chamada teologia da prosperidade. Começando, por exemplo, quando nós olhamos para o evangelho ou a carta aos Romanos. O evangelho aos Romanos eu digo porque em nosso meio é considerado o quinto evangelho, Romanos, a carta aos Romanos. Mas a carta aos Romanos, no seu capítulo 1 e o seu versículo 16, diz assim, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê, ao grego, ao judeu, a todas as pessoas que creem. Bem, então está muito claro ali que o poder do evangelho principal, o cerne da questão é a pregação do evangelho e a salvação. As demais coisas, como nós sempre falamos, elas podem ou não acontecer. Elas podem ou não vir a se realizar na vida daquele que está sendo conduzido pela palavra de Deus, na fé em Jesus Cristo. Esta é a verdade. Não quer dizer absolutamente que a pessoa, quando ela se torna um cristão, quando ela se torna crente, que todas as coisas nesse mundo vão se tornar um mar de rosas. Isto não é uma verdade. A Bíblia ensina muito, pelo contrário, todas essas questões. O que a teologia da prosperidade tem feito e faz é, de forma intencional, na grande maioria das vezes, trazer o que está em moda hoje se falar, de uma narrativa, de uma fake news, de uma notícia falsa, usando passagens bíblicas do Antigo Testamento para induzir milhares de pessoas a acreditarem, a serem conduzidas por falsas promessas, por serem dominadas por falsos profetas com promessas de prosperidade, ao qual a Bíblia não é pragmática nisso. Um dos textos que é muito usado, e são usados pelos falsos profetas da teologia da prosperidade, ele começa logo lá em Deuteronômio. Deuteronômio, aquele capítulo muito conhecido, muito usado por eles, que é Deuteronômio 28. Vamos lá para ver? Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 1, que diz assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. E aí Deus vem falando uma série de bênçãos, versículo 5, 6, o 7. Aqui no versículo 12 e o 13 é muito usado também pela teologia
da prosperidade, pelos adeptos da teologia da prosperidade, pelos falsos líderes aí. Eles dizem assim: o Senhor te abrirá o teu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestará muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Aí a pergunta que vem é a seguinte: estas promessas foram para Israel ou é para a igreja? Aqui começa o grande problema dessa confusão que existe entre igreja e Israel. É óbvio que aqui estas promessas foram para Israel como nação, e não para a igreja de Cristo, que existiu muito depois, que veio a existir muito depois. O que se precisa entender é que as promessas terrestres são para Israel. As promessas para Israel são promessas seculares, são promessas para conquistas aqui na terra, o que não deixa de ser uma verdade. A grande maioria do povo judeu é um povo abastado, é um povo que tem uma condição melhor, inclusive na intelectualidade. Quantos deles não têm prêmio Nobel? Bem, e eles também dão emprestado. É uma nação que anda por cima e não por baixo. Existem várias promessas. Por exemplo, quando nós olhamos para a Guerra dos 6 Dias, houve ali uma ação sobrenatural de Deus a favor do Estado de Israel, que havia se declarado, foi liberto, se tornou uma nação, e houve lá a guerra. Todos os países árabes insurgiram contra Israel e em 6 dias ele venceu essa guerra. Ou seja, houve uma ação poderosa, sobrenatural de Deus e inquestionável. Israel, uma nação pequenininha, no meio de todos os países árabes, não tem petróleo, não tem nada de atrativo ali nesse sentido financeiro que todos esses outros países têm e querem, mas eles querem destruir Israel. Por quê? Porque Israel é uma prova física da existência de Deus. Se você quer saber, se você quer tirar uma dúvida se Deus existe, olhe para Israel. Quando você olha para o mapa mundi, Israel é como se fosse o umbigo do mundo, está bem no meio ali do mapa mundi. Eu estive em Israel e quando você vai até lá, você observa realmente essas promessas se cumprindo. Lugares inóspitos, desertos, onde de repente existe ali um quadrante de plantação de bananas ou de alguma fruta ou de flores, onde eles têm o processo de dessalinização da água do mar, eles fazem ali a irrigação e a produção e exportação de flores. Uma terra realmente que emana leite e mel, mel das tâmaras. Ora, isto tudo é uma promessa para a nação de Israel e não para a igreja. Por quê? Porque as promessas para a igreja são promessas celestiais, são promessas do céu e não aqui para a terra. Mas a teologia da prosperidade induz as pessoas a acreditarem nisso tudo. Uma das coisas que a teologia da prosperidade faz é dizer que o homem foi criado para dominar, para prosperar e ter um bem-estar em todas as áreas da sua vida. Isso não é uma verdade, porque a partir do momento que houve a queda lá no Éden, esse pensamento, ele poderia fluir se não tivesse, ele poderia ser verdadeiro, seria verdadeiro, se não houvesse a queda, se não tivesse acontecido a queda. Como houve a queda, houve a maldição, entrou o pecado, e por isso veio a doença, veio a má formação congênita. A Bíblia diz que Deus amaldiçoou a terra, e por isso há a necessidade do homem trabalhar. Nós morremos, literalmente, no sentido físico. Ora, como agora a teologia da prosperidade vem tentando defender essa questão? E existem aqueles que sempre defenderam isso até com pensamentos exóticos. Por exemplo, Benny Hinn. Benny Hinn, ele vem dizendo, aquele que escreveu aquele livro, ele vendeu muito aquele livro, Bom Dia Espírito Santo. Benny Hinn, ele tem uma fala dele, onde ele diz o seguinte, que o homem, quando foi criado, ele voava. Por que ele voava? Porque para que o homem dominasse tudo, como Deus falou lá no Éden, olha, você vai dominar sobre os peixes, sobre os animais, sobre toda a terra, sobre toda a natureza. Então, como as aves voam, para que o homem pudesse dominar, né, exercer esse mandado que Deus deu ao homem, então ele poderia voar também, ele voava. Isso é um absurdo, né? O camarada fala uma tolice dessa,
mas ao mesmo tempo vende muitos livros. Por quê? Infelizmente, nem todos, como a Bíblia diz, que diz Senhor, Senhor, entraram no reino dos céus. Nem todos que vão a uma igreja são verdadeiramente crentes. Nem todos que estão aí envolvidos com alguma questão religiosa têm um comprometimento bíblico, leem a Bíblia, procuram entender a palavra de Deus. Porque a verdade, meus irmãos, é a seguinte: a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro que nos conduz à verdade de Deus, até onde nós podemos saber alguma coisa de Deus, é através da palavra. Se nós não lemos a Bíblia, se nós não acompanhamos, se você é um membro de uma igreja, mas não visita a escola bíblica, ou aonde você está não tem uma escola bíblica, não tem um ensinamento específico da palavra, isso é um grande problema, porque você se torna praticamente somente um religioso, alvo de qualquer investida herética de algum grupo, seja de teologia da prosperidade, seja de adventista, testemunho de Jeová, catolicismo, espiritismo, mormonismo, enfim, islamismo, uma série de grupos que estão aí, seja de seitas ou de falsas religiões, que podem alcançar a sua vida espiritual. E você se torna um alvo fácil. Então nós precisamos tomar muito cuidado com estas questões. E aí nós vemos esse pessoal que pratica a chamada teologia da prosperidade fazerem algumas cambalhotas e alguns malabarismos que são simplesmente hilários, para não dizer que é uma grande heresia e também algo que desafia até a autoridade de Deus. Aí nós vemos as mais variadas campanhas, né, as peripécias de algumas campanhas de alguns grupos aí, chamados de grupos neopentecostais principalmente, que dão ênfase à questão do sobrenatural, de tudo aquilo que todo culto tem que ter uma bola de fogo, todo culto tem que acontecer alguma coisa sobrenatural. Eles não conseguem ter um culto para cultuar a Deus, louvores a Deus, a ministração da palavra, uma ministração da palavra que seja de forma expositiva. É muito difícil isso acontecer. E aí esses movimentos se aproveitam desta ignorância bíblica de uma boa parte das pessoas, infelizmente, para colocarem a sua posição. Por exemplo, tem uma igreja neopentecostal aí, a chamada Universal, onde ela teve a coragem, em uma de suas campanhas, um de seus líderes, colocar um carro dentro do corredor da igreja. Me parece que foi um Camaro. E ali, fazendo essa campanha da prosperidade, para que as pessoas tocassem no carro e profetizassem também um carro, que fosse do mesmo daquele lá. Ora, isso é um absurdo. Né? A Bíblia não ensina em momento nenhum esse tipo de coisa, esse pragmatismo. A campanha da vassoura, campanha do tijolo, campanha do cimento, todas elas voltadas a uma condicional. Qual condicional? De você fazer um voto, de você ser fiel àquilo que você vai dar em relação a dinheiro. Então você vai colocar uma quantidade de dinheiro dentro de um envelope e Deus vai retribuir a você uma bênção material. Uma bênção material. E também existem aqueles que estão falando que o dinheiro é alguma coisa espiritual, espiritualizando o dinheiro. Se nós pensássemos dessa forma, ou se nós partimos para pensar dessa forma, todos os crentes, como eles também dizem, não pode adoecer. Kenneth Hagin também foi um dos líderes do movimento da teologia da prosperidade, dizendo que a enfermidade ela não pode reinar no meio do povo de Deus. Ora, isso é um absurdo. Você e nós que viajamos para vários lugares, mesmo dentro das nossas próprias cidades e comunidades próximas, sabemos que existem nossos irmãos que são crentes em Jesus, que estão firmes na palavra e que sofrem de alguma enfermidade. Por quê? Porque a enfermidade é algo que vem em razão do pecado lá na queda do Éden. E nós temos natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa ela é afetada por isto. Absolutamente não quer dizer que um crente que fique doente é porque tem um demônio agindo na vida dele ou ele está em pecado. Isto é errado, esse tipo de pensamento. É errado esse tipo de silogismo. Ou seja, ele está doente, a doença é um pecado, e se a doença ela é oriunda talvez de algum pecado, de uma ação maligna, e se essa ação maligna está sobre a vida dele é porque ele pecou. Não, isso é um erro. Como uma criança que possa nascer com má formação congênita. Então, isso é em consequência do pecado lá no Éden, mas não necessariamente qualquer outra questão que possa vir. Bem, como nós falamos da questão de votos, de valores de dinheiro, da questão de toda essa indução das pessoas a estarem galgando uma posição financeira melhor, usando desse artifício,
se usa muito também lá aquele texto de Malaquias capítulo 3, onde se fala lá do dízimo. Também não estamos nesse vídeo falando da questão do dízimo em si, mas estamos citando esse texto porque é o texto usado para tal. E em Malaquias capítulo 3, versículo 10, o principal aqui é que Deus está falando que ele quer não a questão financeira no seu principal, mas a questão da honra, da obediência. Isso é o mais importante no nosso relacionamento com Deus, porque para algumas pessoas possa ser até mais fácil ela levar até um volume de dinheiro expressivo no gasofilácio, como sendo o dízimo, mas ela não obedecer a Deus, ela não ter uma vida de reverência a Deus. Isso está muito claro quando Jesus fala da oferta da viúva, onde aquelas pessoas colocaram ali o que sobejava, o que estava sobrando. Para elas não havia problema, e os valores poderiam ser até expressivos. E aí ele fala da questão que a viúva fez pelo seu coração contrito diante de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 9, Paulo está falando também da questão das ofertas, mas o principal também não é a questão de valores, mas a questão do serviço, da hospitalidade, do cuidado, da bondade que deve ter na vida do cristão. Diante de toda essa questão aí, quando nós estamos falando sobre isto, duas coisas devem ficar muito bem claras aqui. Número um, nós não estamos falando que é pecado ser rico, que é pecado você prosperar, que Deus não possa prosperar a sua vida de forma abundante, ao qual você possa ter acesso a algumas coisas que muitos não têm. Deus pode fazer isto com alguns, ele não vai fazer com todos. A prova disto é o dia a dia que nós vemos aí, não só na nossa cidade, no nosso país, mas em todo o mundo. Agora, também existe uma questão importante aí. Nós devemos ver que esses resultados que acontecem com um ou com outro, eles são exclusivamente para a glória de Deus. Deus deve ser glorificado nas nossas vitórias. E se fosse contrário, se somente, se bastasse ser fiel a Deus, se bastasse ser uma pessoa que colocasse votos e valores dentro de um envelope e fizesse os seus desafios, se tornasse uma pessoa rica, todos os crentes aí, pelo menos, seriam ricos ou estariam bem de vida. Pelo menos 90% deles. E o que nós vemos é exatamente ao contrário. Deus tem me dado a graça de visitar muitos lugares, não só no Brasil, mas fora do Brasil. E principalmente quando nós vamos em países que não fazem parte do primeiro mundo, países colocados aí como países de terceiro mundo, que é o caso do nosso Brasil e alguns outros, nós vemos em algumas regiões difíceis pessoas que são extremamente fiéis a Deus, que levam uma vida ilibada, que têm na sua vida a presença de Deus, mas que passam enormes dificuldades. Isso acontece aqui no Brasil, acontece em alguns países, por exemplo, no continente africano, onde muitos deles nós já fomos, e nós vemos essas dificuldades. Como se explica isto? Bem, se explica a questão do pragmatismo, que a teologia da prosperidade tenta inculcar na mente das pessoas, dizendo, olha, se você fizer isto, o resultado vai ser assim. E isto não é bíblico. Não é bíblico. A única, como eu sempre digo, e sempre que tenho oportunidade, o único pragmatismo que existe na Bíblia em relação a resultado positivo é se você crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, no Cristo bíblico, então você será salvo. As demais coisas, elas podem ou não acontecer. É até por isso que haverá o galardoamento, aonde ali serão sanadas todas as injustiças que os filhos de Deus possam padecer aqui na terra. Isso está relatado ali, por exemplo, em Salmo de número 37. O Salmos 37, eu vou até colocar aqui para nós lermos. Salmo de número 37, a partir do seu versículo 1. Olha o que diz o salmista. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Usa-se o pessoal aí, a galera aí da teologia da prosperidade, eles usam muito os versículos 3, 4 e 5 para dizer o seguinte: se você for uma pessoa que confia em Deus, se você se deleitar a Deus, se você entregar o teu caminho ao Senhor,
todos os desejos do seu coração relacionados àquilo que você quer para o aqui e agora vão acontecer. Não é isto. A hermenêutica aqui do texto, ela está relacionada ao versículo de número 1. Por quê? Porque o salmista está indignado com aquilo que os malfeitores têm galgado, têm conquistado, sendo eles malfeitores. Então, há um sentimento de injustiça no Filho de Deus aqui. E Deus ele está fazendo uma promessa aqui que haverá um reparo nessa injustiça. E nem sempre esses reparos de injustiça que nós sofremos aqui na Terra serão sanados aqui na Terra. Aliás, a maioria não serão. Nós vamos partir desta Terra com algumas e muitas injustiças. Essas injustiças serão reparadas no galardoamento, que é o que está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo de número 10. Bem, é errado, é pecado dizimar e ofertar? Não, claro que não. Você não comete pecado se você falar, olha, eu quero devolver o meu dízimo, eu quero ofertar, até porque, na verdade, é uma obrigação dos crentes ajudarem financeiramente a obra do Senhor, obviamente. Mas é o que eu digo, para os crentes. Por quê? Porque como não é algo que deve ser colocado como um legalismo, como uma ordenança, ele é motivado pelo coração. E aí isso só vai atingir aqueles que são crentes. Somente quem é crente em Jesus, somente quem crê em Jesus Cristo, somente quem faz parte da igreja de Cristo é que tem a motivação para estar sustentando a obra do Senhor. Então eu já vi em alguns lugares o correto que se fala. Se você não faz parte desta igreja, se você não faz parte dessa comunidade, se você não é um crente em Jesus, você não deve participar do momento do ofertório. Obviamente, não existe por quê? A pessoa até pode voluntariamente, ninguém vai proibi-la, mas o momento do ofertório é necessariamente para os crentes em Jesus. Bem, a Bíblia, então, o que ela fala a respeito de dinheiro, o que ela fala a respeito da riqueza? Ela fala para nós tomarmos cuidado com a riqueza. Não existe um texto bíblico em que Jesus ou algum apóstolo, alguém venha dizer assim, cuidado com a pobreza, não seja pobre. Muito pelo contrário. A palavra de Deus vem falando ao contrário. Por exemplo, primeira carta a Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo, vamos ver ali. E eu não estou falando isso, pessoal, dizendo assim, ele está pregando aí o evangelho da miséria. Não, de forma nenhuma, não é isto. O que nós queremos dizer é que a teologia da prosperidade coloca isto como uma condição absoluta para os crentes, que eles vão prosperar, que não vão ficar doentes, que vão conquistar tudo nessa terra, e a Bíblia não fala sobre isso. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz assim, porque nada trouxemos para esse mundo e manifesta que nada podemos levar dele. Aqui já é um tapa em nós, já é um tapa na cara de muita gente. Versículo 8, tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Aqui acaba de arrebentar. Porque literalmente está dizendo o seguinte, olha, Paulo aqui na sua carta que ele escreve a Timóteo, está dizendo, olha, se você tem alguma com o que se alimentar e com o que se cobrir, você deve ficar contente. Agora, por exemplo, vamos pensar aqui um pouquinho. É pecado você ter a sua casa própria? Não, não é. Você conquistar, você trabalhar, você ter uma empresa. Não existe pecado nisso tudo, não há contradição. Mas a pessoa se tornar um milionário através da pregação do evangelho é algo contraditório à palavra. Sim ou não? É algo, porque nós não vemos nenhum personagem bíblico que se deu bem sendo fiel a Deus. Os apóstolos, os profetas. Paulo, lá no final de Atos dos Apóstolos, ele diz que foi abandonado pelos seus companheiros. Ele foi abandonado pelo ministério. Paulo, ele diz isto. Ele foi morar de aluguel. Paulo não prosperou. E ele tinha dinheiro, ele era uma pessoa que tinha trânsito político. Olha o que aconteceu. Ele foi abandonado por muitos companheiros de ministério. Viraram as costas para Paulo. Talvez pelas verdades que ele falava. E ninguém queria se entrar em encrenca, em rascada. Falou, é melhor nos isolarmos dele. Bem, e aí ele vem dizendo, no versículo 9, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Ah, pastor, mas aí está dizendo que é o amor ao dinheiro. Claro, não é o dinheiro em si.
Acontece que quando a pessoa é estimulada a conquistar, ela vai criando amor ao dinheiro. Ela vai criando a chamada avareza. E aí entra na questão do amor ao dinheiro, que se torna a raiz de todas as espécies de males. Mas aí Paulo dá um recado aqui no versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. É difícil? É. É fácil? Não, não é. Ninguém que está dizendo que é fácil. Porque você se acostumar com as coisas boas é fácil. Se acostumar com as coisas difíceis é difícil. Não sendo aqui redundante, mas essa que é a realidade. Então, não é pecado ser rico, obviamente. Não é pecado você conquistar. Agora, o problema está quando a teologia, uma teologia intuitiva, uma teologia egocêntrica, uma teologia manipulada, leva as pessoas a fazerem barganha com Deus. Isto é exatamente, a grosso modo falando aqui, pelo tempo que temos, que é induzido as pessoas que participam da teologia da prosperidade. Vem aqui, participe desse culto da vitória, Deus vai te dar a vitória e você vai conquistar aquilo que você precisa. Desde que você faça aí, coloque lá um voto, que você dê uma oferta grande, que você faça isso ou aquilo, então você vai conquistar. Isso não é bíblico e, infelizmente, muitas pessoas caem nesse laço. Por isso, a teologia da prosperidade é uma heresia. Pregue a teologia da prosperidade em países ou em lugares difíceis. Eu, por exemplo, visitei alguns lugares, visitei uma cidade no interior de Namíbia, aonde, por exemplo, nem mesmo que você tenha recursos financeiros, você não tem aonde comprar ou o que comprar. E são pessoas que estão ali, crentes em Jesus, ávidas por ouvir a palavra, obedientes ao Senhor. A Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo de número 22, deixa eu ver se eu acho aqui, Provérbios 22, 2. Provérbios, capítulo de número 22, e o versículo de número 2, o seguinte: o rico e o pobre se encontram, ambos ou todos o Senhor os fez. E Jesus falou também naquela ocasião em que, lá em João capítulo 12, versículo 8, eu vou até colocar aqui, João capítulo 12, versículo 8, quando Judas ficou indignado em razão lá do perfume que foi derramado sobre Jesus, capítulo 12, no seu versículo de número 8. Diz assim o texto, versículo 4. Melhor, vamos ler o 3 até o 8, que aí fica bem claro o texto aqui para todos. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Amor ao dinheiro. Ele era ladrão. Ele metia a mão na bolsa. Será que tem alguém envolvido com a teologia da prosperidade que faça isso? Quando as pessoas fazem lá os seus votos e que o negócio fica recheado, será que tem alguém que faz isso? O mesmo que Judas fazia? Não estou dizendo de ninguém, que estou dizendo, será que tem alguém que faz isso? Dá a sua opinião aí, coloque nos comentários depois aqui nesse vídeo, tá bem? Faça essa... Pensa aí se isso já aconteceu, se alguém fez isso. Jesus enfrentou isso. Aí diz aqui o versículo 7. Disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ou seja, quando é que vai deixar de ter pobre no mundo? Quando a teologia da prosperidade ser implantada em todo mundo? Nunca. Porque nunca vai deixar de ter pobre no mundo. Até por um equilíbrio econômico, né? um equilíbrio financeiro na terra, um equilíbrio social. Tem que ter o rico e tem que ter o pobre. Ninguém quer fazer parte da galera dos pobres, que é a maioria. Né? Mas a Bíblia diz isso. A verdade é que a teologia da prosperidade, ela traz uma deformação do evangelho, levando as pessoas a acreditarem que pelo fato de se tornarem crentes em Jesus ou de buscarem em Deus algum outro tipo de conduta, vão ficar ricas, milionárias e não vão passar por dificuldades nessa vida. E nós iremos passar
porque a nossa moradia é o céu, não é aqui. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Amém? Olha, Deus abençoe a sua vida, Deus continue te guardando, obrigado pelos likes, obrigado pela inscrição, acione o sininho, não deixe de acionar o sininho aí para que você receba as notificações, compartilhe o vídeo e também mande os seus comentários. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.